bom dia. Quero agradecer o convite para estar aqui participando desse encontro do Atos 29, Restore Brasil. Me sinto muito honrado pelo convite, pela identificação com esse ministério, com seu propósito, e quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o tema da conferência, como se pode ver com clareza pelo que já foi dito e também pela divulgação, é o assunto da perseverança. A perseverança é a capacidade de nós continuarmos a crer em Cristo, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Pelo menos quando nós estamos falando em perseverança do crente, perseverança da igreja. Eu tenho duas ocasiões em que falarei sobre o tema da perseverança, e eu vou basear essas duas vezes na carta aos Hebreus, porque ela foi escrita exatamente com esse objetivo. Ela foi escrita para encorajar os seus leitores a perseverar em meio à grande tentação de voltar atrás. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu vou começar com uma exposição do capítulo 6, que é reconhecidamente um capítulo difícil, onde o nosso autor trata da questão da apostasia, que é o oposto da perseverança. E depois vou para o capítulo 12, amanhã, se Deus permitir, onde nós temos mais positivamente o encorajamento a perseverar e não desmaiar debaixo da correção de Deus, a disciplina de Deus. São dois capítulos, entendo, que estão bem relacionados com o tema da conferência. São capítulos desafiadores e tratam de realidades muito práticas. E eu creio que todos nós, de uma maneira ou de outra, um dia ou outro, numa ocasião ou outra, já nos relacionamos com esse tema. Vamos começar então com Hebreus capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o 9. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Todo mundo sabe que um dos 5 pontos do calvinismo é a chamada perseverança dos santos, que diz que aqueles que foram verdadeiramente salvos, regenerados, jamais decairão do estado de graça e jamais se perderão. A doutrina é muito mais complexa do que isso, eu estou apenas dando um exemplo, ou apenas resumindo de maneira simples. Esse ponto foi uma resposta aos discípulos de Armínio que defendiam que, da mesma forma que a salvação depende exclusivamente da decisão humana, da mesma forma também o largar de mão da salvação, o mesmo arbítrio que é forte o suficiente para crer em Deus desassistido, ele é forte o suficiente para voltar atrás. Portanto, a perda da salvação é uma consequência lógica da liberdade de escolha. Essa liberdade corta dos dois lados, para aceitar e desaceitar, para receber e para largar. Então, se tem uma, tem a outra também. Por isso que, de maneira consistente e lógica, os arminianos defenderam, a princípio, também a perda da salvação. E a resposta do Sínodo de Dort, como é conhecida, contra a remonstrância dos discípulos de Armínio,
foi que, uma vez que a salvação é obra de Deus, do começo ao fim, segue-se que, considerando que Deus é imutável no seu ser, no seu propósito, na sua sabedoria, na sua intenção, aqueles que por ele foram amados, eleitos e predestinados, estes não poderão jamais se perder. Na verdade, o nome desse ponto é a perseverança dos santos, mas devia ser a perseverança de Deus, porque Deus persevera, né? Ele não desiste de terminar a sua obra, de levá-la a cabo. E uma das passagens da Bíblia, no centro desse debate que surgiu, é exatamente essa passagem de Hebreus, capítulo 6, de 1 a 8, eu ainda acrescentei o 9. Há duas interpretações mais comuns aqui. Há várias, mas eu vou citar as duas que são mais comuns e vou adotar uma e vou explicar por quê. A primeira é que essa passagem se refere a crentes verdadeiros que caíram. A descrição que você tem no verso 4, dos que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Isso aqui é uma descrição de gente que era de fato convertida. Os termos, dizem eles, são muito fortes, são muito claros. Isso aqui só pode ser dito de quem realmente é crente. E o autor de Hebreus está se referindo a esse pessoal, está se referindo a eles. Gente que de fato era crente, foi convertido, estava salvo e que caiu desse estado de graça em que se encontrava. A esses é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Essa é a posição defendida pelos arminianos, pelos pentecostais, boa parte, metodistas, dependendo da linha. A fila é grande, a lista é grande de pessoas que entendem que Hebreus 6 está falando, de fato, de crentes que perderam, que caíram do estado de salvação e, portanto, perderam a salvação que lhes foi dada. Há uma outra interpretação que diz que essas pessoas aqui, na verdade, elas não eram crentes no sentido bíblico, não haviam nascido de novo, não haviam sido regeneradas, não eram, na verdade, salvas, nunca tiveram uma real experiência de conversão, embora estivessem na igreja, tivessem sido batizadas, participassem da ceia, tivessem experimentado, numa certa medida, a influência do Espírito Santo sobre elas, mas, de fato, nunca houve aquele momento em que passaram da morte para a vida. Essa é a posição que diz que crentes verdadeiros, isso aqui não pode ser falar de crentes verdadeiros, porque crentes verdadeiros não caem definitivamente da graça e, portanto, não podem perder a salvação, uma vez que ela é dada por Deus. O que se trata aqui é de apostasia, ou seja, de uma queda da qual não se tem volta após a pessoa ter experimentado, tocado, participado, ainda que parcialmente, dos benefícios do Evangelho. Essa é a posição dos calvinistas em geral, que dividem essa posição em mais uma outra, como, por exemplo, o Spurgeon, que dizia que aqui o autor da carta está falando de maneira hipotética. Isso aqui não se refere a nenhum caso real. Ele está dizendo que, se uma pessoa que passou por tudo isso caísse, seria impossível renová-la para o arrependimento. Não está dizendo que isso acontece. Está dizendo que, se acontecesse, seria impossível renová-la para o arrependimento, porque o sacrifício de Cristo é único. Então, essa seria uma meia posição, ou uma subdivisão dessa última posição que eu falei, de que aqui não se trata de pessoas realmente convertidas, embora elas certamente tiveram uma exposição muito, muito grande ao Evangelho. Eu creio que essa é uma posição que traz menos problemas, essa de que não se trata aqui de gente crente de verdade, é uma posição que traz menos problemas, mas lembremos que, de entre as partes difíceis de entender da Bíblia, essa é uma. Ela está na lista das 10 passagens mais difíceis da Bíblia, e eu acho que ela está lá pelo topo. Nenhuma explicação resolve totalmente os seus problemas, por isso nós vamos com muita humildade aqui.
Eu vou expor o texto a partir dessa posição que eu entendo que é a menos complicada, é a que mais se harmoniza com o restante do Novo Testamento e da teologia bíblica como um todo. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver. Se a nossa interpretação está correta, o que você tem aqui são pessoas que receberam uma forte influência do cristianismo, que experimentaram determinadas realidades relacionadas com o verdadeiro evangelho, mas que caíram, elas não perseveraram. E o que é que vai ser dessas pessoas? Como nós lidamos com casos assim? Essa carta foi escrita exatamente para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Ela foi escrita para uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo e que estavam tentados a abandonar a fé em Jesus e retornar às glórias do judaísmo por conta das intensas perseguições que eles estavam passando. O autor da carta, desconhecido, escreve a estes cristãos perseguidos com o objetivo de impedir isso aqui, a apostasia, com o objetivo de impedir que eles voltassem atrás, depois de terem conhecido, experimentado, provado, numa certa medida, da glória do Evangelho. A situação contextual era essa. Pelo livro de Atos, nós percebemos como era comum, naquele tempo, que comunidades de cristãos, especialmente judeus convertidos ao cristianismo, como eles eram perseguidos. O livro de Atos nos dá muitos exemplos disso. A própria igreja da Palestina, lá em Jerusalém, ela passou por muitas perseguições. Foi de lá que vieram os primeiros mártires. Estevão, depois Tiago, irmão de Jesus, Tiago apóstolo, depois o Tiago, irmão de Jesus, e tantos outros. O próprio Paulo era perseguido constantemente pelos judeus não convertidos ou pelos judeus judaizantes, aqueles que haviam entendido que Jesus era o Messias, mas queriam guardar a lei de Moisés ao lado. E perseguiam Paulo porque pregava o apóstolo que a salvação é pela graça, sem as obras da lei. A história da igreja nos conta, então, das perseguições intensas que eram sofridas por estes judeus convertidos. E quem os perseguia, primariamente, eram seus patrícios judeus. Depois vieram as perseguições do Império Romano, mas isso só depois da década de 60 em diante. Mas no início eram os judeus que perseguiam os próprios judeus convertidos. E eles eram assediados, ameaçados, perdiam o emprego, alguns eram presos, torturados, alguns haviam experimentado a morte. E numa situação dessa, o abandonar a fé para evitar a morte, a tortura, a dor e o sofrimento, era muito comum. Nós temos livros que falam dos mártires da igreja primitiva no século I. O livro de Fox, a respeito disso, é o clássico, narra muitas histórias bonitas. Mas nós sabemos também que houveram histórias feias, de muitos que, na hora da perseguição, na hora da espada, na hora da provação, eles negaram a Cristo e voltaram atrás. Essa carta foi escrita para evitar que isso acontecesse. Ela foi escrita para nos ajudar ou nos ensinar a perseverar em meio a todas as dificuldades, a continuar, mesmo quando tudo parece dar errado e mesmo que nós tenhamos que pagar com a vida por conta disso. E aqui nesse capítulo 6 tem essa advertência tremenda sobre os perigos da apostasia. Vamos começar aí com os 3 primeiros versículos que montam o cenário dessa advertência. Aqui no verso 1, o nosso autor diz que o objetivo da vida cristã é que nós cheguemos à perfeição. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Se eu fosse resumir qual é o propósito da vida cristã, aqui está um bom resumo. É, aqui nesse mundo, sermos levados e conduzidos até a perfeição. É evidente que a perfeição aqui não é a ausência de erros, de falhas e de pecados, mas é a maturidade,
alcançar aquele alvo de Deus para nós aqui no mundo, a semelhança com o seu Filho Jesus, que Deus trabalha em nós e que nós chamamos de santificação. É uma compreensão plena da suficiência de Cristo e, como resultado, o nosso deleite e gozo nele, satisfação e descanso nele. Crentes maduros são assim. A perfeição é essa daqui. Aqui você encontra aquela tensão tão comum no Novo Testamento entre o já e o ainda não. Em Cristo nós já somos perfeitos. Deus nos recebe, nos justifica, nos perdoa e nos aceita. Na prática, essa perfeição se desenvolve pelo processo de santificação, que é um processo crescente, contínuo, progressivo, que pode ter altos e baixos. Mas o alvo de Deus é que nós sejamos, na prática, aquilo para o que Ele nos chamou. E, nesse sentido, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você primeiro tem que alcançar a perfeição para poder merecer a benesse da divindade. No cristianismo, Deus nos torna perfeitos em Cristo, pela graça, e agora diz, agora vocês vão ser perfeitos na prática. Vocês vão crescer naquilo que eu já tornei vocês. Então, aqui está o alvo da nossa vida cristã, nos deixar levar para o que é perfeito. Note aqui que o autor se inclui, não é? Ele coloca aqui nós, deixemo-nos levar para o que é perfeito, ou seja, não há exceção. Se quem escreveu essa carta aqui, reconhecidamente uma carta extremamente profunda, diz, vamos nos deixar levar para a perfeição, então você não está isento, nem eu. Nós todos estamos incluídos nesse objetivo aqui. No grego, o verbo está na voz passiva, e a tradução da ARA é melhor do que a NVI aqui, porque indica ou reflete a voz passiva do verbo, quando ele traduz, deixemo-nos levar, indicando a necessidade de uma ação a nós, uma ação externa que nos vem, e também indicando a necessidade do nosso consentimento. Somos nós que temos que ir para o que é perfeito, mas o verbo indica que há alguém ou há algo que vai atuar em nós para que essa perfeição seja alcançada. E é claro, aqui se trata de um passivo divino, não é? Passivo divino são aqueles passivos onde o sujeito o sujeito da passiva, ele não é explícito, mas todo mundo sabe que é Deus. Quem vai nos levar até a perfeição, sem dúvida, é Deus atuando através dos mestres, das circunstâncias e da sua providência. Então, esse é o objetivo da vida cristã, que nós alcancemos a perfeição aqui nesse mundo para o qual Deus nos chamou. O que é preciso fazer para isso? É o outro ponto aqui. Ele nos diz duas coisas, e as duas são muito parecidas. A primeira, nós temos de pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Está aí no início do verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Esses princípios elementares da doutrina de Cristo, ou dos oráculos de Deus, se refere à doutrina básica do Antigo Testamento, que se cumpriu em Cristo. Porque quando ele se refere aqui a essa doutrina de Cristo, ou os oráculos de Deus, como em outras traduções, a menção é, de fato, o Antigo Testamento. O que Deus revelou no Antigo Testamento ao seu povo. Todo o sistema sacrificial, cívico, legal, cerimonial, que Deus revela a Moisés para ministrar à nação de Israel, e onde Cristo era apresentado de forma simbólica, em tipos e em figura. O que ele está dizendo aqui, continuando, é a segunda coisa, é que nós não temos que lançar outra vez esta base. Não é? Deixe de parte os princípios elementares da doutrina de Deus e não lancemos de novo a base, mas prossigamos para a edificação. O que ele está dizendo aqui, juntando tudo. O alvo de Deus é que a gente vá para a perfeição. Mas para que a gente vá para a perfeição, a gente não pode ficar lançando a base de novo. É como construir um prédio. Você lança o fundamento e edifica.
Agora, imagino que você lança o fundamento e depois de alguns anos você diz, vamos lançar o fundamento de novo. Depois de alguns anos, vamos lançar o fundamento de novo. Não acaba nunca esse prédio. Aqui é uma exortação à diligência. Ele está dizendo, o fundamento já foi lançado, vocês têm que edificar sobre ele, vocês têm que prosseguir. Não fica preso àquelas doutrinas básicas e iniciais que marcam o início da vida cristã e da vida da igreja, mas desenvolve a partir disso, cresce a partir disso aí. E quando a gente vai dar uma olhada nas doutrinas, a gente fica impressionado que ele considera algumas destas coisas como princípios elementares, não é? Princípios elementares da doutrina de Cristo. Identificamos aqui várias, na verdade são 6, não é? 6 que ele menciona aqui, 6 doutrinas, 6 pontos que ele considera como sendo básico ou fundamental, princípio elementar, que nós não temos que pôr, temos que deixar de lado, não no sentido de desprezar, mas em cima disso construir e seguir o caminho da perfeição. Quando a gente dá uma olhada nisso aqui, tentando entender a cabeça do nosso autor, a única explicação que nós podemos dar a essa relação que ele está dando aqui, olha, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, exposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Gente, se isso aqui é básico, e se a gente tem que deixar isso de lado para prosseguir, então a gente fica pensando que esse autor deve ter em mente coisas celestiais indizíveis, porque isso aqui é muito fundamental. Então, a melhor maneira de entender isso aqui é da seguinte forma. O que ele está dizendo é, vocês, como judeus, já entenderam que estas coisas se cumprem em Cristo. Então, esse é o primeiro passo. Vocês estão vindo do judaísmo, vocês foram instruídos nos oráculos de Deus, e vocês já compreenderam que Cristo é o centro de tudo. Ele é a consumação das promessas, ele é o cumprimento das promessas. Então, esse ponto é pacífico. Vamos em frente. Eu penso que é a melhor maneira de entender isso aqui. Se não, vejamos. Quando ele diz, no verso 6, capítulo 6, verso 1, final do verso 1. Não... deixemos-nos levar para o que é perfeito, estão lançando de novo a base. Primeiro, do arrependimento de obras mortas. Essas obras mortas aqui não somente são as obras pecaminosas que levam à morte, mas aquelas obras da lei, aquelas obras religiosas, feitas em espírito legalista, que produziam morte e não vida, e que era tão comum no judaísmo. Então, vocês já aprenderam, é como ele estivesse dizendo, vocês já se arrependeram daquelas obras da lei que vocês praticavam antes de conhecer a Jesus. Isso deve ser um ponto pacífico, isso já está resolvido. Vamos em frente, não fica lançando isso mais, não fica remoendo mais isso. Segunda coisa, a fé em Deus. A condição básica do judaísmo era a fé em Deus. O judaísmo era monoteísta. Eles acreditavam em Deus, mas agora eles descobriram que acreditar em Deus só é verdade se eles acreditarem em Deus mediante Jesus. Essa era a diferença principal no início entre o judeu e o cristão. Se você chegasse para o judeu e dissesse, você tem que crer em Deus, o judeu dizia, mas eu creio, não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Eu creio. Qual era a diferença fundamental do cristão e do judeu no primeiro século? Ambos criam em Deus. A diferença é que o cristão dizia, você tem que crer em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. Essa era a diferença. Então, quando ele diz, você não pode mais lançar a base da fé em Deus, ele considera isso um princípio elementar, ele está se referindo ao fato de que os judeus convertidos já sabiam que fé em Deus é a mesma coisa de fé em Cristo. Eles já haviam passado desse ponto, já haviam chegado a esse ponto. A mesma coisa, o ensino de batismos. Batismos aqui no plural é uma referência provável, já que a palavra é muito parecida e às vezes é a mesma, aquelas abluções, as lavagens cerimoniais, batismos de prosélitos, talvez até o batismo de João, eles agora sabiam que todas aquelas lavagens, batismos de coisas no Antigo Testamento, todos aqueles rituais de purificação, eles, na verdade, apontavam para a purificação do coração pelo sangue de Cristo.
e que, portanto, se resumia agora num único batismo. Aquela parte também era uma coisa elementar, é uma das primeiras coisas que o judeu tinha que entender quando ele passava a crer em Jesus como o Senhor e Salvador. Também o ensino de imposição de mãos, muito comum no judaísmo. Impor as mãos sobre os animais mortos no altar, era isso que o sacerdote fazia, representando o povo, e às vezes o ofertante também impunha as mãos sobre o animal para transferir a sua própria culpa para a vítima, que era o animal. Em seguida, o animal era sacrificado no altar, representando o ofertante pecador. Pela imposição de mãos, o sacerdote transferia a culpa do judeu para aquele animal, e o animal, então, era morto lá no altar. Então, eles já entenderam agora que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus impôs as mãos sobre Cristo para transferir para Ele o nosso pecado. E que Ele na cruz nos representa e leva a culpa do nosso pecado. Isso é fundamental. Todo judeu convertido devia saber disso. Da ressurreição dos mortos. Uma doutrina não muito clara no Antigo Testamento, mas não quer dizer que nem porque ela é clara ela está ausente, mas que eles sabiam também que a doutrina da ressurreição dos mortos, agora, aclarada pela ressurreição do próprio Cristo, aponta para a ressurreição final, quando os mortos haverão de ressurgir, mediante Jesus Cristo. Isso era um ponto pacífico. E, finalmente, o juízo final, que também era uma doutrina do judaísmo, e agora eles sabiam que o juiz vai ser Jesus, que ele vai se assentar no trono da sua glória, reunirá todas as nações diante dele e julgará a todos de acordo com suas obras. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês já aprenderam isso, vocês já descobriram que todas as instituições do Antigo Testamento, elas encontram o seu cumprimento em Cristo. Isso é o que ele chama aqui os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqueles princípios elementares que foram lançados no Antigo Testamento, o início, a base. Vocês já entenderam que tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa perfeição, é ele que estava em figuras no Antigo Testamento, ele é a consumação de tudo, inclusive da lei. A religião do Antigo Testamento era simbólica e provisória. As regras do judaísmo, então, as regras humanas, inclusive as acrescentadas pela tradição oral, deviam ser rejeitadas e deixadas de lado, e eles têm que prosseguir para o que é claro. Não voltem atrás para o judaísmo, como vocês estão sendo tentados a voltar. Porque tudo aquilo que vocês aprenderam, a consumação já chegou, que é Jesus. Por isso, ponha de parte, não lance de novo, não volte para a antiga dispensação, mas prossiga para o que é perfeito, para a perfeição que está em Cristo Jesus. E esse progresso, ele exige tanto o esforço humano quanto a ação soberana de Deus, conforme eu já apontei. Porque quando ele diz isso no verso 2, não é? Ele diz, nos versos 1 e 2, que nós temos que prosseguir, deixando de lado e não lançando de novo a base desses pontos fundamentais, ele diz no verso 3, isso faremos, quer dizer, iremos para a perfeição, vamos prosseguir para a perfeição, se Deus permitir. Se Deus permitir. Você vê que nos versos 1 e 2, ele fala como se tudo dependesse de nós, mas aí no verso 3 ele diz, nós faremos isso se Deus permitir. Então, no verso 3, você tem aí a famosa tensão da responsabilidade humana e a soberania divina. Faremos, aponta para a responsabilidade humana, se Deus permitir, soberania de Deus. Esse é um processo que envolve as duas coisas. Por um lado, a Escritura é muito clara sobre nossa responsabilidade. Para que nós obedeçamos isso aqui, nós temos que querer, decidir, escolher, ir em frente, tomar as medidas necessárias, envolve muita coisa prática, prosseguir na vida cristã, não é? Exige muita coisa prática, usar os meios de graça que Deus nos deixou, que é a comunhão dos santos, leitura da palavra, oração, e tantos outros meios relacionados aqui na sua palavra, exige de fato a participação humana. Mas a gente sabe que supervisionando tudo isso,
e, por cima de tudo, está a vontade soberana de Deus. Isso faremos se Deus permitir, porque tem algumas coisas que Deus não permite. E entre elas, agora você pode entender a exortação de 4 a 8. E tem uma coisa que Deus não vai permitir, é que se você voltar atrás, depois de ter participado de tudo isso, é impossível renovar você para o arrependimento. Agora eu dei o contexto da passagem, não é? Agora o contexto está aí. Ele disse, faremos se Deus permitir, mas tem uma coisa que Deus não permite, é que quem provou disso tudo e voltou atrás, ele passe pelo processo todo de novo. Mas, é claro, verso 9, eu espero que isso não seja o caso de vocês, diz o nosso autor, não é? Quanto a vós outros, eu estou persuadido de coisas melhores. É como que diz aqui, eu estou dizendo isso aqui, mas eu não me refiro a vocês, porque eu espero que isso aqui não seja a situação de vocês. E queira Deus que não seja de nenhum de nós, não é? Que não seja a situação de nenhum de nós. Vamos ver então esse estado que ele descreve aqui, e que é isso que Deus não permite, que Deus não vai deixar que aconteça. São quatro pontos aqui, do verso 4 até o verso 9, que eu queria ver com vocês. O primeiro ponto é esse, que nós deduzimos da leitura. É possível alguém ter uma experiência religiosa muito profunda, sem que seja realmente convertido e salvo. É possível alguém ter uma experiência religiosa muito profunda, sem que ele seja realmente convertido e salvo. Eu vou argumentar isso a partir do texto bíblico, mas a história e a experiência já nos mostram que isso é verdade. Eu tenho certeza que você pode lembrar de alguém que era uma pessoa zelosa, participante da vida da igreja, talvez até um líder, um pastor, pregador, ganhou gente para Cristo e, de repente, simplesmente virou as costas a tudo aquilo e se tornou outra coisa. Às vezes até inimigo do Evangelho. Eu conheço um caso próximo de mim. Conheço 2 casos próximos de mim. De gente, inclusive, que foi meu colega de seminário. Que era colega de classe. E estudávamos junto o Novo Testamento grego. Íamos pregar juntos em conferências. E depois de algum tempo no ministério, a pessoa simplesmente virou para trás. E se tornou, nesse outro caso que eu estou pensando, se tornou ateu e agnóstico. E combatendo e atacando o cristianismo até onde ele pode. Então, a história e a experiência nos dizem que é possível pessoas que participam da vida da igreja, da vida cristã, e se envolvem com o ministério cristão, de repente elas voltam completamente atrás, abandonam tudo. Por que isso? Eu creio que aqui o nosso autor nos dá agora a fundamentação bíblica. Primeiro, já disse, é possível alguém ter essa experiência e não ser convertido e salvo. Ele aqui se refere a alguns judeus, isso aqui devia ter sido já a experiência pela qual aqueles judeus cristãos haviam passado, de ver no meio da comunidade alguns deles que haviam se tornado cristãos, batizados, frequentado as igrejas, mas abandonaram a fé e voltaram ao judaísmo, voltaram lá para a base, voltaram lá para o que era antes, abandonando a Cristo. Veja a experiência que eles tiveram. Aqui, se você me pede uma ilustração disso aqui, para mim a melhor ilustração na Bíblia, desse caso aqui, são aqueles espias que que Moisés mandou de Cades Barneia para espiar a terra prometida. Lembra do episódio? O povo chegou às margens do rio Jordão, chegou às margens da terra prometida, a terra estava do outro lado do rio, era desconhecida. Moisés, então, manda espias para conhecer a terra, trazer uma inteligência sobre a terra, informações sobre a terra. Os espias entram na terra, comem da fruta, bebem da água, respiram o ar, pisam no chão. Eles têm uma experiência em Canaã,
Só que quando eles voltam, 10 dizem, não. E 2 dizem, vamos. Ou seja, é uma boa ilustração do que eu quero dizer. Aqueles 10 estiveram lá, pisaram na terra, comeram da fruta, beberam da água, respiraram o ar, olharam o panorama, ouviram os pássaros cantando, mas disseram não. Voltaram e disseram não. E 2 disseram sim. Então, fica com esses espias em mente e vê se não é parecida aqui a experiência. Primeiro, no verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, a luz do Evangelho brilhou diante deles, e eles perceberam que Cristo era o Messias. E eles foram recebidos na igreja e batizados. Você vê que no Novo Testamento há uma relação entre batismo e iluminação. Você encontra algumas passagens que fazem essa relação. O batismo era o símbolo de que a pessoa tinha recebido a luz do Evangelho, num certo sentido. A luz brilhou, eles perceberam e disseram, sim, de fato, Jesus é o Messias, foram iluminados. Isso não quer dizer que eles eram crentes. O Espírito de Deus estava trabalhando no coração deles, a luz do Evangelho brilhou, e isso acontece, nós sabemos, nas operações comuns do Espírito Santo, não necessariamente aquelas especiais com os eleitos. Mas o descrente, às vezes, é iluminado. Você vai encontrar descrente que tem uma percepção das coisas de Deus e da verdade que ultrapassa, às vezes, do crente. Eu tenho ficado impressionado com algumas declarações de alguns jornalistas, que eu não creio que sejam, de fato, convertidos, mas de blogueiros políticos, que eles têm uma percepção da verdade de Deus e das realidades de Deus que passa por cima de muito cristão, que passa por cima de muito cristão, ou gente que se diz cristão por aí. As operações do Espírito Santo na humanidade, o que nós chamamos de graça comum, incluem, às vezes, lançar luz sobre a mente do incrédulo, sem que isso signifique conversão, para que ele veja, ele distinga as verdades de Deus. Foram iluminados. Diz, provaram do dom celestial. É a próxima. Emocionalmente sentiram a alegria de acreditar em Jesus, em Cristo como o Messias prometido. O dom celestial, alguns acham aqui, é uma referência à participação da ceia do Senhor. A iluminação, o batismo, provado o dom celestial, é provado o pão celestial que desce do céu. Participaram da ceia do Senhor, se emocionaram. Durante os cultos você vê gente se emocionando, não é? Tem uma experiência de estar ali, a música, o visual, as palavras ditas, a pessoa se emociona. Ela prova daquilo que, na verdade, é um privilégio do crente verdadeiro, mas ela experimenta um pouco daquilo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, talvez pela imposição de mãos, aí você diz, isso aqui é muito forte. Não! Isso não vai contra o que eu estou dizendo. Judas era um dos 12. Judas fez os mesmos milagres que todos os outros fizeram. Ele fez os mesmos milagres. Judas estava lá no meio daquele povo. Participou de tudo como discípulo de Cristo. Privou da companhia do Mestre. Para mim é outro exemplo muito claro do que está sendo descrito aqui. O próprio Judas. Durante 3 anos ele foi confundido com um discípulo de Jesus, inclusive no ministério, junto com os 12, depois com os 70, em todo lugar. Fez milagres, participou do Espírito Santo. A participação do Espírito Santo aqui pode ser, ou deve ser, a participação nas operações do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, ouviram as pregações, ouviram as mensagens, sentiram o efeito da palavra em suas vidas, talvez até fizeram alguma mudança no seu comportamento, como Herodes, lá em Marcos capítulo 6, onde narra o episódio ou é 3, onde narra o episódio de João Batista e Herodes, diz que Herodes mandou prender a João, por conta da sua mulher, Herodias, a qual
João Batista estava denunciando, e denunciando Herodes também, porque não podia tê-la. E diz lá o texto bizantino, o texto Receptus, tem uma variante que diz assim, que ele, ao ouvir João, fazia muitas coisas. O que a interpretação que se dá é que ele ia lá ouvir João na prisão, e ele era influenciado pela palavra que ele ouvia de João, e ele então fazia muitas coisas como resultado. Aliviava o sofrimento do povo, diminuía os impostos, era menos ímpio. A influência da palavra no ímpio, ela é perceptível, ela é visível. Você encontra gente que orbita em torno do Evangelho, não é convertido, mas é influenciado, é impactado de alguma forma pela palavra de Deus. E mesmo que ele não seja convertido, você vai sentir a influência. Isso é muito comum em filhos de crentes que se desviaram, mas que não conseguem se livrar da moralidade, dos valores e das regras que aprenderam em casa. Ele não crê, mas a conduta dele reflete o impacto da palavra de Deus que ele provou. Provar a boa palavra de Deus, provar os poderes do mundo vindouro, talvez um pouco de esperança, de paz, de alegria, participando ali no meio do povo de Deus, cantando, louvando, enfim. Eu sei que são termos fortes, e por isso que muita gente acha que aqui é uma descrição do crente, mas quando você analisa direitinho, você vai encontrar na própria Bíblia exemplos de pessoas que passaram por estas coisas e que não eram e não se mostraram necessariamente entre os que haviam nascido de novo. E a constatação disso, a primeira coisa que ela faz é provocar aquele autoexame. Não é? Senhor, será que a minha experiência é verdadeira? Será que eu sou crente mesmo? Por que eu estou no Evangelho? Por que eu sou pastor? Por que eu estou no ministério? Por que eu sigo a Jesus? Essa passagem está aqui exatamente para isso. Para nos levar ao exame íntimo do coração, das motivações, da nossa postura diante de Deus, do nosso estado real diante de Deus, porque você pode estar iludido. Pode estar iludido. Como muitos outros estiveram durante muito tempo. E depois se provou que eles não eram. Depois se provou que eles não eram. Então, o engano do nosso coração, como diz o profeta Jeremias, que o coração humano é desesperadamente corrupto, é enganoso, quem o conhecerá? O engano do nosso coração, corrompido e depravado, pode nos levar a imaginar que nós somos aquilo que na verdade não somos. Então, no mínimo, um exame das motivações e da nossa história e do nosso estado real diante de Deus. Eu acredito que boa parte dos problemas causados nas igrejas evangélicas é porque tem muita gente que não é convertida. O pessoal está na igreja, mas não é convertido. Isso inclui o ministério também, o ministério pastoral. Tem gente que não é convertida. É desse tipo aqui. E no final vai prevalecer a natureza não regenerada. Aqui ou ali ela brota e ela domina, e ela vai produzir o seu fruto sob a forma de piedade, usando a religião ou usando o cristianismo como capa. Como capa. Então está aqui. Primeiro ponto. É possível alguém ter uma experiência religiosa profunda e não ser, na verdade, salvo. Segundo ponto, algumas dessas pessoas, num determinado momento, voltam atrás e renunciam a Cristo. Ou como diz aí o verso 6, e caíram. Aqui é usado a metáfora de uma queda. A pessoa estava andando e de repente ela tropeça e queda. E é uma metáfora do negar a Cristo, abandonar a igreja, rejeitar toda essa experiência que eles tiveram. Para um judeu ser readmitido, um judeu que havia se tornado cristão, para ele ser readmitido na sinagoga, quando ele fazia isso, quando ele se tornava cristão, ele era expulso da sinagoga. Para que ele voltasse para a sinagoga, uma das exigências é dizer: Jesus é anátema, Jesus é maldito. Era essa uma das exigências que era feita para que ele voltasse a entrar na sinagoga. Talvez o nosso autor tenha em mente esse tipo de coisa aqui. Então, essa possibilidade de queda
mostra que essa experiência, embora profunda, ela não é decisiva, ela não é final. Eles foram profundamente influenciados, mas não eram convertidos, nascidos de novo ou regenerados. Quando cai, num certo sentido, é melhor do que quando não cai. Porque quando não cai, ele fica na igreja, anos e anos, iludindo e sendo iludido. Quando cai, pelo menos fica claro, como João diz, estavam no meio de nós, mas saíram de nós para que ficasse claro que não eram dos nossos. Lembra lá o que João diz? É isso aqui que João está falando. Eles saíram do nosso meio, estavam conosco, mas para ficar claro que não eram dos nossos, foi que eles saíram do nosso meio. Mas às vezes acontece que a queda é interior e a pessoa não leva avante. Ela não transforma essa queda interior em atos externos, como desligamento, sair da igreja, assumir abertamente a incredulidade. Porque vamos dizer, gente, se a gente perder o pastorado, vai ser difícil arrumar um emprego, né? Então tem muita gente que se apega ao ministério exatamente porque não sabe fazer mais nada. Igual aquele servo lá da parábola, que quando o seu senhor chega para ele e diz, presta contas da tua administração, porque já não poderás mais continuar nela. Lembra a parábola do servo, do administrador infiel? E ele começa a pensar, o que é que eu vou fazer? Pedir esmola, eu tenho vergonha. Cavar a terra, eu não sei. Então, para se apegar na sua função, ele foi dar um jeito lá e conseguiu permanecer na sua função. Então, eu creio que isso acontece muito no ministério. A pessoa olha e diz assim, puxa, se eu sair daqui, dessa minha posição, onde eu ganho o meu pão, eu não acredito mais em nada disso, né? Meu coração não está nessas coisas, mas eu tenho uma família para sustentar, eu preciso ter uma fonte de recursos. E a pessoa vai ficando, e vai ocultando, vai disfarçando a queda que já aconteceu no coração. Eu creio que isso é o caso isso é mais frequente do que a gente imagina. Gente realmente não convertida, mas que ela permanece no ministério porque não aprendeu a fazer outra coisa. Não aprendeu a fazer outra coisa. Deus tenha misericórdia de nós. Próximo ponto aqui. É o terceiro. O nosso autor nos diz que não há possibilidade de um novo arrependimento para aquele que consciente e voluntariamente rejeita a obra do Espírito Santo e renuncia a Jesus. Veja como ele diz aí no verso 6. Ele começa no verso 4 dizendo, é impossível que aqueles que tiveram toda essa experiência, aí repete no verso 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que ele está dizendo é que não há possibilidade de um novo arrependimento para aquele que consciente e voluntariamente rejeita a obra do Espírito Santo e renuncia a Jesus Cristo. Como vimos, estas pessoas passaram por uma fase inicial de arrependimento de seus pecados, a obra preparatória do Espírito para a fé em Cristo. Se eles rejeitassem tudo aquilo e renunciassem a Jesus, eles teriam que começar tudo de novo. Teriam que se arrepender de novo, para outra vez ser admitidos à comunhão de Deus. Seria preciso renová-los, teriam que passar por toda aquela experiência, e isso não pode por alguns motivos, diz o nosso autor. Primeiro, significaria crucificar Jesus outra vez, verso 6. É impossível renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. É como se ele dissesse, a morte na cruz foi um evento que aconteceu uma vez por todas e vale para uma oportunidade, uma chance, uma iluminação. Pesado, né? Isso é o que ele está dizendo aqui. Se você teve isso, provou isso, e você caiu, você conscientemente sai disso, vira as costas, rejeita isso, não pode acontecer outra vez, porque você estaria expondo Cristo outra vez à vergonha da cruz, à ignomínia. Ele estaria sendo crucificado outra vez.
A apostasia, então, a gente vê aqui, ela rejeita o que Cristo fez na cruz e anula os seus efeitos. Versos 7 e 8, ele usa uma ilustração para dizer que é a consequência inevitável de quem não reage com fé à palavra de Deus. Aqui ele usa a ilustração da terra que recebe a semente. Verso 7. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O nosso autor aqui está se referindo naturalmente à parábola do bom semeador que o Senhor Jesus contou. Aquela semente que cai em boa terra. Semente que cai em boa terra, ela absorve a chuva e ela produz o fruto. E por isso ela recebe bênção da parte de Deus, é uma referência ao coração humano, aquele que, ouvindo a palavra, tendo passado por todo esse processo, acolhe isso, recebe isso. A palavra de Deus penetra no seu coração, opera a conversão, a transformação miraculosa, que é o novo nascimento. Então, esse recebe bênção de Deus. Mas, verso 8, se a terra que recebe a semente, a chuva, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, dois caminhos. Uma vez que a semente da palavra foi plantada, foi regada com as bênçãos de Deus, com o privilégio da comunhão, conhecimento da verdade, se produz bom fruto, será abençoado por Deus. Mas se produz abrolhos e espinhos, cardos, ervas daninhas e espinhos, então ela está próxima, ela está perto da maldição, é rejeitada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Há duas passagens no Novo Testamento que me parecem estar falando a respeito desse assunto. A primeira delas é em Marcos 3, 29, quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos entender em que contexto Jesus pronunciou aquelas palavras. Os fariseus estavam tentando explicar como é que um homem pecador como Jesus podia fazer milagres. A hipótese de que Deus estava em Cristo, rejeitada de cara. Deus não podia estar em Cristo porque esse homem quebra o sábado, esse homem não segue a nossa tradição. Então, a hipótese de que os milagres dele provém de Deus, isso está descartado. Mas se não vem de Deus, de onde vem esse poder sobrenatural? Resta Satanás. Então, eles disseram que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo principal dos demônios, que era Beelzebu. Ou seja, Jesus está cheio do espírito de Beelzebu, não do Espírito de Deus. Mas ele está possuído desse espírito maligno, que é o chefe de todos, que é Beelzebu, Deus das moscas. Então, é nessa ocasião que Jesus se volta para eles e diz: toda palavra que vocês proferirem contra mim, contra o Pai, toda palavra será perdoada, mas aquele que blasfemar significa literalmente falar mal do Espírito Santo, esse não terá perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você fazer o que os fariseus fizeram. Tendo visto a Jesus, conhecido a Jesus, provado os poderes do mundo vindouro, iluminado pela boa palavra, não é isso que os fariseus estava diante deles. Deus estava diante deles, eles viram, eles ouviram, eles tocaram, chegaram a comer com ele. E no fim disseram o quê? Isso é obra do diabo. Jesus disse: vocês chegaram naquele ponto de queda em que é impossível renovar para arrependimento. Não tem mais jeito, essa geração está perdida. Vocês não têm mais perdão. E João repete isso em outras palavras na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 16, quando ele está orientando a igreja a orar, e ele diz assim: se alguém vir um irmão pecar, pecado que não é para a morte, ore ao Pai, e o Pai dará vida. Há pecado que não é para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse eu não digo que vocês orem.
A que João estava se referindo? Todo pecado é para a morte, mas tem um que ele chama o pecado para a morte, que não tem perdão, a ponto dele dizer, não ora por quem comete o pecado para a morte. O pecado para a morte, à luz de Hebreus e de Marcos e de outras passagens do Novo Testamento, só pode ser isso, essa experiência descrita aqui. A apostasia. A apostasia. A pessoa esteve na igreja, a pessoa ouviu o evangelho, participou da comunidade, dos seus privilégios, e finalmente, numa certa altura, conscientemente ele cai. Ele diz, não quero, vira as costas e diz, isso é coisa do demônio, e ele volta atrás para o seu estado, como Pedro diz, a porca voltou a lavar-se na lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Pedro fala disso também. Então, gente, diante dessa realidade, quarto ponto aqui, o nosso autor assegura os seus leitores de que ele não quer que isso aconteça conosco. Verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. O coração dele, pastoral, sentiu que ele pegou pesado, né? Ele diz, mas meus irmãos, eu sei que o que eu disse é uma coisa pesada, mas eu na verdade, não me refiro necessariamente a vocês, porque de vocês eu espero coisas melhores, coisas que dizem respeito à salvação e não à perdição desses apóstatas. Ainda que eu fale dessa maneira, ele diz. O que nós aprendemos aqui? Eu vou terminar. Eu creio que a lição mais importante é essa daqui. O tema desse encontro é perseverança. E do lado de cá, pensando como seres humanos, a perseverança é você permanecer nessa doutrina verdadeira, na palavra de Deus e na fé, até o dia em que Cristo vier lhe buscar. Até o dia que você morrer, ou que Ele vier na glória lhe buscar. É você morrer na fé. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós ouçamos advertências como essas. E quando a gente fala em perseverança, eu me refiro não só à nossa perseverança, mas a perseverança na palavra de Deus, na fidelidade, todos os temas que estão sendo tratados aqui no Congresso. Talvez o maior inimigo da perseverança seja o nosso coração enganoso, que nos ilude ou nos dá uma falsa impressão de segurança, de maneira que a gente se torna descuidado com a nossa vida pessoal, de piedade, de comunhão com Deus, meu relacionamento com Deus, colocar minha vida em ordem, meus pecados resolvidos, confessados e tratados, está tudo bem entre mim e Deus. A gente se acomoda e vai deixando isso passar. Passagens como essa têm como propósito despertar consciência dos crentes e dos pastores para dizer, fiquem alerta, abram seus olhos, perseverem, para saber de fato onde você está, para poder prosseguir. Do lado de lá, a gente sabe que isso faremos se Deus permitir. Se Deus permitir, com sua graça, com sua misericórdia, pelo seu sustento, nós haveremos de chegar lá. Termino com essa aqui foi a conclusão, agora algumas aplicações. Eu já encontrei gente preocupada em ser um apóstata. Gente preocupada de que blasfemou contra o Espírito Santo, que ofendeu a Deus de tal forma que não tinha mais retorno. Recebi um e-mail ontem de uma missionária dizendo, ore por mim, porque eu acho que eu ofendi tanto a Deus que não tem mais perdão para mim. Eu acho que uma pessoa que está preocupada em ofender a Deus não se encaixa nessa categoria de blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte. John Bunyan conta uma experiência no livro dele, Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, Noé o Peregrino, em que ele pensou que ofendeu, ele estava participando da ceia e veio um pensamento na sua cabeça para dizer assim, esse pão é maldito.
E ele, na cabeça dele, ele disse, esse pão é maldito. Aí, na hora, veio a acusação, você blasfemou contra o Espírito Santo. E durante 2 anos, John Bunyan viveu no inferno, se sentindo abandonado. A descrição que ele dá dos sentimentos dele durante esses 2 anos, de que foi abandonado por Deus, de que Deus não aceitaria mais. Ele rogava, ele clamava a Deus por perdão, e era como se Deus tivesse excluído John Bunyan da sua presença. Durante 2 anos, esse homem viveu um verdadeiro inferno de dor, de tormento na sua alma. Esse homem era crente. Porque crentes podem passar, só crentes passam por isso. O descrente não passa por isso, não. Alguém que tem uma experiência dessa aqui, só isso aqui, ele não passa por isso. Mas é possível um crente verdadeiro passar por um período em que ele questione, inclusive, a sua própria salvação. E quer que eu diga uma coisa a vocês? Eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo. Essa convicção de pecado que às vezes vem sobre nós, em que nós vemos a nossa pecaminosidade, o nosso pecado de uma maneira tão grande que nós duvidamos se de fato Deus pode amar um pecador como nós. Talvez aqui haja alguém nessa situação. Eu quero dizer que só o fato de que você está angustiado e preocupado com isso já é um indício de que você de fato tem o Espírito de Deus na sua consciência, no seu coração e na sua vida. Eu quero dar uma palavra também para quem está lidando com pessoa que apostatou. O grande problema daquela recomendação de João, não ore por quem pecou para a morte, é você saber quem é que pecou para a morte. Não é? Então, por via das dúvidas, eu oro por todo mundo. Não é? Porque esse discernimento de quem pecou para a morte, ele não vem com tanta clareza. Mas há uma diferença porque há uma diferença entre Judas e Pedro. Aparentemente, os dois fizeram a mesma coisa. Um traiu e o outro negou de maneira vil. Ambos, no certo sentido, traíram Jesus, ofenderam Jesus, se distanciaram de Jesus publicamente. A diferença é que Pedro era crente e Judas não era. Então, enquanto não fica claro quem é Judas e quem é Pedro, não perca a esperança com o apóstata. Porque às vezes acontece que um crente verdadeiro, ele passa um tempo afastado e ele volta. Não é o caso aqui da apostasia. Pode acontecer que uma pessoa que é crente de verdade, ela, por causa da sua consciência ou de outras questões, ela vacila, como Pedro vacilou. Mas ele retorna com o chamado da palavra de Deus. Não perca a esperança com seu filho, que está desviado. Você não sabe o que é que vai acontecer. Eu me desviei aos 17 anos. Fui criado na igreja presbiteriana, ouvindo a excelente doutrina calvinista. Aos 17 anos, talvez mais cedo, eu namorei até a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Cantava no coral, participei de debates na mocidade, um concurso sobre o livro de Josué, me lembro como se fosse hoje. Aos 17 anos eu caí fora, virei as costas, fui para o mundo. Bebida, droga, velocidade, o que você imaginar, marginalidade. E minha mãe não deixou de orar por mim. Aos 22 anos eu voltei. Deus me tirou lá da lama e trouxe de volta. Quando, para muitos, já não havia mais esperança para mim. Então você não sabe em que ponto está o seu filho, não perca a esperança. Se você tem um filho que está afastado, um filho que está desviado, ou alguém da sua família, continue orando e intercedendo por ele. E por fim, meus irmãos, eu disse por fim já umas 4 vezes, né? O remédio para a apostasia é a perseverança. Né? Perseveremos na palavra de Deus, nos meios de graça, na comunhão dos santos, no estudo da palavra, na meditação, na oração, porque, como disse Pedro, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que Deus nos guarde na sua verdade e na sua palavra. Amém.